No episódio anterior do podcast, nós desmontamos juntos o núcleo de aço do poder dos Estados Unidos. Ele não está nos poços de petróleo, grossos como asfalto de Caracas, está nos números, que dançam dentro do sistema SWIFT e no privilégio ilimitado de imprimir dinheiro do dólar. Mas existe uma pergunta que qualquer pessoa lúcida precisa fazer. Se esse trono do dólar é tão importante assim, alguém já teve coragem antes de tocar nele. E qual foi o destino dessas pessoas? Hoje, nós não vamos falar do presente. Vamos voltar no tempo para reencontrar os fantasmas, homens que já foram senhores de uma região que possuíam exércitos poderosos e reservas infinitas de recursos, mas que terminaram a vida em bunkers, apertados, ou em mortes amargas e humilhantes. Saddam Hussein, do Iraque, Muammar Gaddafi, da Líbia. Eles não morreram porque eram tiranos. O mundo não tem falta de tiranos, e muitos continuam apertando a mão de Washington. Eles morreram porque cometeram um pecado imperdoável. No código silencioso da máfia financeira global, tentaram vender petróleo sem usar o dólar americano. Bem-vindo ao capítulo mais sombrio da história geopolítica moderna. A maldição reservada para quem ousa romper a linha. Bem-vindo ao Lo que Nadie te Cuenta. Existem verdades que a sociedade não quer que você saiba. A nevoa chamada armas de destruição em massa e a morte de Saddam Hussein. Vamos voltar para 2003. O mundo inteiro prendeu a respiração ao ver os mísseis de cruzeiro dos Yeruzeio caindo sobre Bagdá, a capital do Iraque. O motivo oficial, repetido em todas as manchetes da grande imprensa na época, era: Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa. Uma justificativa que soa nobre, não é? Humanitária, para proteger a paz mundial. Mas 20 anos depois, quando a fumaça se dissipou e as ruínas já estavam cobertas de musgo, o que foi encontrado? Nenhum grama de armas químicas, nenhum vestígio de capacidade nuclear. Então, por que os Yus-Taishaiwat estariam dispostos a gastar bilhões de dólares, matar tanta gente, pagar com sangue de inúmeras vidas, mobilizar centenas de milhares de soldados e até sacrificar soldados americanos, apenas para derrubar um homem que eles sabiam que não tinha presas? A resposta está em um evento 3 anos antes, em novembro de 2000. Naquele momento, Saddam Hussein, um líder arrogante, mas extremamente pragmático, tomou uma decisão que equivalia a um suicídio geopolítico. Ele declarou: o Iraque não aceitaria mais dólares americanos em troca de petróleo. Em vez disso, venderia petróleo em euros. Para uma pessoa comum, isso parece só uma troca de moeda. Mas para Washington, foi uma declaração de guerra direta ao sistema do petrodólar. Imagine, se o Iraque, um país com reservas gigantescas, conseguisse migrar para o euro, outras nações da OPEP enxergariam um caminho para escapar do controle dos ICINs. A demanda global por dólares cairia e a máquina americana de imprimir dinheiro começaria a engasgar. Porque é simples, quando a necessidade de acumular dólares diminui também o número de países obrigados a manter dólares como reserva. E os EUA não podiam permitir que Saddam Hussein sobrevivesse o suficiente para provar que o mundo pode funcionar sem USD. A execução de Saddam Hussein na forca em 2006 não foi justiça para o povo iraquiano. Foi uma mensagem de sangue enviada a todo o mundo árabe. O petróleo pode ser de vocês, mas a unidade que o precifica tem que ser nossa. Quem ousar mudar as regras do jogo será eliminado. O sonho do dinar de ouro e a sentença de morte escrita pelo próprio Muammar Gaddafi. Se Saddam Hussein rompeu a linha ao escolher outra moeda forte, Muammar Gaddafi, da Líbia, foi além. Ele queria criar um jogo totalmente novo. Gaddafi não era um político comum. Ele era um sonhador perigoso. Ele entendia que, seja com o dólar americano ou com o euro, a África e o mundo árabe
continuariam escravos do sistema financeiro ocidental. E qual era o sonho dele? Uma união, quase um Estados Unidos da África, com uma única moeda comum, o dinar de ouro. Gaddafi queria usar as 143 toneladas de ouro das reservas da Líbia para lastrear uma nova moeda. Ele convocou os países muçulmanos e africanos a se unirem, usando ouro, para pagar pelo petróleo, em vez daqueles papéis verdes sem valor dos Estados Unidos. Vamos parar um instante e pensar no quão aterradora essa ideia era para Washington. Uma moeda lastreada em ouro real, usada por um bloco de alianças que controla boa parte dos recursos do planeta. Isso não é apenas romper a linha, é reconstruir uma nova fortaleza financeira, ameaçando diretamente e podendo derrubar por completo a posição monopolista do dólar. E o que aconteceu? Em 2011, sob o pretexto de proteger civis, durante a Primavera Árabe, a OTAN interveio militarmente na Líbia. Hillary Clinton, então secretária de Estado dos CISEUs, sorriu na televisão ao receber a notícia de que Gaddafi havia sido abatido. Nós viemos, nós vimos, e ele morreu. Mais tarde, e-mails desclassificados do próprio gabinete de Clinton confirmaram uma verdade crua. O motivo real da intervenção na Líbia não foi a democracia, mas o medo de que o dinar de ouro de Gaddafi enfraquecesse a influência da França na África e ameaçasse a estabilidade do sistema financeiro ocidental. A Líbia, de país com o mais alto padrão de vida da África, um país sem dívida externa, foi lançada num buraco negro de guerra civil, pobreza e caos. Esse foi o preço de ousar sonhar com independência financeira. Venezuela e Maduro, o próximo a desafiar ou a próxima vítima? Agora, olhe para a Venezuela de hoje. Quando você vê Nicolás Maduro acusado pelos espiões como um criminoso do narcotráfico, quando você vê Washington colocar uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça dele, respire fundo e acorde por um segundo. Os IFEA realmente se importam com o cultivo de drogas? Se importassem, por que seus aliados na América Latina, por onde passam rotas gigantescas que abastecem o mercado americano, continuam recebendo ajuda militar constante? A Venezuela cometeu o mesmo crime, entre aspas, de Saddam Hussein e Muammar Gaddafi. No desespero das sanções, Maduro fez exatamente o que Washington mais teme. Primeiro, aceitou pagamentos de petróleo em renminbi, a moeda da China. Segundo, criou canais diretos de troca de petróleo por ouro com o Irã e a Rússia. Terceiro, sinalizou a intenção de lançar a moeda digital Petro para contornar o sistema SWIFT. Maduro está tentando provar ao mundo que o sistema operacional dos Estados pode ser hackeado, e é por isso que Washington não pode ficar parado. Os EUA não podem transformar a Venezuela numa segunda Líbia, por meio de uma invasão militar direta, porque o contexto global mudou. Então, usam outro tipo de arma, uma arma biológica financeira, para estrangular o país por dentro. A tentativa de capturar Maduro e sua esposa, o congelamento de seus ativos no exterior, o reconhecimento de um governo interino, tudo isso são etapas de uma campanha com um nome: a jornada de um rebelde. Lógica de máfia. Por que o forte nunca perdoa? Por que os EUACEIA precisam ser tão cruéis? Por que não podem deixar países pequenos como a Venezuela ou a Líbia decidirem o próprio destino financeiro? A resposta está na natureza da crença. O sistema do USD não é lastreado em ouro, ele é lastreado na fé de que o dólar é a única coisa com a qual você pode comprar energia. Basta surgir uma pequena brecha, basta um país conseguir romper a linha sem ser punido, e o mundo inteiro vai perceber que o deus dólar é, na verdade, um gigante de barro. Imagine se Saddam Hussein tivesse conseguido com o euro, se Gaddafi tivesse conseguido com o dinar de ouro.
E se Maduro conseguisse com o renminbi ou com o petro, os Diuila perderiam o poder de taxar o mundo. Não conseguiriam imprimir dinheiro para sustentar frotas de porta-aviões. Teriam de encarar a própria dívida de 38 trilhões de dólares. Seria um colapso sistêmico. Por isso, para Washington, derrubar os rebeldes não é uma escolha política, é instinto de sobrevivência. Estamos vivendo um momento histórico estranho. Saddam Hussein e Gaddafi caíram na solidão, porque naquela época os Venezuela eram a única superpotência unipolar. Mas o Maduro de hoje é diferente. Atrás dele, não existem apenas campos de petróleo em ruínas, mas um bloco em ascensão, Rússia e China, duas potências que também procuram romper as correntes do USD. A maldição do petrodólar funcionou por meio século, apagou dinastias, transformou cidades prósperas em cinzas. Mas desta vez, na Venezuela, a guerra parece mais complexa do que nunca. Os fantasmas de Saddam e Gaddafi deixam uma verdade gelada. Na geopolítica não existe certo ou errado, não existe bem ou mal. Existe quem obedece às regras e quem ousa desafiá-las. A Venezuela pode ser a próxima vítima dessa maldição, ou pode ser a primeira fratura, o sinal de que um império monetário está começando a cair. Mas, seja qual for o desfecho, lembre-se, quando as grandes potências pregarem democracia e direitos humanos, tire os olhos do discurso e olhe para os poços de petróleo ou para os fluxos de dinheiro. É aí que você verá o verdadeiro rosto do poder. Uma aliança sombria, quando a Venezuela vira laboratório dos impérios. Então por que Maduro ainda não caiu? A resposta não está na força do exército venezuelano. A resposta é que, neste tabuleiro, Maduro não joga sozinho. Por trás dele está a sombra de dois gigantes famintos, para derrubar a ordem unipolar dos Euciceua, Rússia e China. E na próxima parte deste episódio, nós vamos desmontar uma verdade que a mídia ocidental tenta esconder. A Venezuela já não é um país independente no sentido comum. Ela virou um laboratório de sobrevivência, onde Rússia e China testam novas armas financeiras e militares, preparando-se para um confronto total com Washington. Rússia e o escudo de aço no quintal dos Deus. Repare na forma como a Rússia se faz presente na Venezuela. Quando Washington declara que todas as opções estão em cima da mesa, incluindo intervenção militar, bombardeiros estratégicos russos, Tu-160 aterrissam de repente em Caracas. É uma bofetada direta na doutrina Monroe dos Estados, a doutrina que trata todo o continente americano como o seu quintal, intocável e exclusivo. Mas Putin não ajuda Maduro por bondade, porque a Rússia vê, na Venezuela, uma peça sacrificial estratégica. Primeiro, dissuasão militar. A Rússia precisa de uma posição avançada, encostada aos EUA, para responder à expansão militar da OTAN para leste. Sempre que os EUA apertam a Rússia na Ucrânia, Moscovo lembra Washington com conselheiros militares e contratos de armas na Venezuela. Segundo, o papel de corretora de energia. Quando a Venezuela é atingida por sanções, gigantes petrolíferas russas, como a Rosneft, entram em cena. Elas não só exploram, como também ajudam Maduro a lavar petróleo, transportando crude ilegal por meio de frotas fantasma para vender na Ásia. A Rússia lucra enormemente com isso e, ao mesmo tempo, passa a controlar a válvula energética de um dos países mais ricos em petróleo do mundo. Para Moscovo, a Venezuela é um teste de resistência. Como manter um regime aliado sob pressão máxima dos EUA sem disparar um tiro? E até agora, esse teste tem mostrado alguns resultados bastante viáveis. China e a estratégia do bater no bolso, construir um império com dívida. Se a Rússia é o escudo militar,
A China é a corrente sanguínea financeira. Enquanto os Biao usam o porrete, sanções, a China oferece a cenoura, dinheiro vivo. Ao longo de mais de uma década, Pequim despejou mais de 60 mil milhões de dólares na Venezuela. Isto não é ajuda sem contrapartidas. É uma diplomacia de armadilha da dívida, calculada com precisão. A Venezuela paga com petróleo bruto. Isso significa que mesmo que Maduro seja cortado do dólar, ele ainda consegue trocar petróleo por bens, por itens essenciais e até por tecnologia de controlo social vinda da China. Mas mais importante do que o dinheiro, a China está a usar a Venezuela como laboratório para um sistema financeiro pós-dólar. Pequim incentiva Maduro a liquidar transações em renminbi, ajuda a Venezuela a construir um sistema de cartão nacional, vendido como ferramenta digital para distribuir alimentos, mas que na prática é uma arquitetura de vigilância social baseada em Big Data. A China quer provar que um país pode sobreviver, comerciar e fazer a sociedade funcionar sem depender de qualquer tecnologia ou de qualquer moeda dos IEUs. E se este modelo funcionar na Venezuela, a China vai vendê-lo para todo o mundo em desenvolvimento. É assim que ela mina, em silêncio, os alicerces do Império Americano. Uma guerra por procuração travada em números. E mantenha-se lúcido, a Venezuela é o palco da maior guerra assimétrica do século XXI. Os EUA atacam a Venezuela com sanções do Departamento do Tesouro. A Rússia responde com sistemas de defesa aérea S-300 e forças de elite como o Wagner para proteger algumas figuras-chave. A China responde com sistemas de pagamentos transfronteiriços alternativas ao SWIFT para neutralizar as correntes do USD. Eles estão a transformar a dor do povo venezuelano em estatísticas dentro do seu laboratório geopolítico. Cada vez que uma ronda de sanções dos ISOCNEUA falha em derrubar Maduro, estrategas em Moscovo e em Pequim sorriem. Eles estão a aprender a tornar-se imunes ao poder americano. A Venezuela é o lugar onde a ideia de um mundo multipolar está a ser moldada com osso e sangue. E, se nos próximos tempos Maduro cair oficialmente, isso será um golpe nas ambições da Rússia e da China. Mas se, de alguma forma, Maduro continuar de pé, isso será uma prova viva de que a era do domínio absoluto dos EUA está a aproximar-se do fim. A verdade amarga, a peça não tem voz. E neste jogo entre os chefes do mundo, onde fica o povo venezuelano? A verdade amarga é que eles são reféns. Washington está disposto a deixar o povo venezuelano passar fome para fabricar uma revolta, e a Rússia e a China estão dispostas a deixar a Venezuela afundar em dívidas para manter um posto avançado anti-EUA. Nenhum deles se importa, de verdade, com liberdade ou pão para o povo venezuelano. Eles só se importam com a própria posição no mapa do poder global. Estamos a assistir a uma mudança no fluxo da história. A Venezuela já não é a história de um único país sul-americano. É o sino fúnebre de uma ordem antiga. Quando impérios começam a usar um país como laboratório, isso significa que uma guerra maior está a aproximar-se. Não olhe para a peça, olhe para a mão que move o tabuleiro. Lembre-se, na geopolítica, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas esse amigo também pode ser quem está a colocar uma nova corrente no seu pescoço. A Rússia e a China não salvam a Venezuela por solidariedade. Elas salvam a Venezuela porque não querem ser as próximas na mesa de operação dos EUA. Elas estão a construir uma aliança sombria, uma ordem paralela, onde o dólar americano deixa de ser a medida do valor. Então, qual é a lição?
Se você só olha para os protestos nas ruas de Caracas, está a ser distraído. Olhe para os navios que transportam ouro e petróleo entre a Rússia e a Venezuela. Olhe para contratos de exploração de petróleo denominados em renminbi. E olhe para os especialistas militares que falam russo a guardar campos petrolíferos. É aí que o jogo real está a acontecer. E, neste mundo, se você não entende a sua posição, você será sempre apenas uma peça, sacrificada no banquete dos impérios. Bem-vindo, mais um passo para dentro da luz da verdade. Isto é o que ninguém te conta, e nós voltamos no próximo episódio para decifrar a arma mais devastadora de todas, a hiperinflação. Como os ECIWA podem vender um país à ruína por dentro, através da sua carteira.